I need help. Let's go. É só mais um dia de trabalho em São Paulo. Daqueles como qualquer outro dia para motorista e cobrador. Ou seja, é só mais um dia convivendo com medo. Essa hora aqui tá meio perigoso, né? Não tô mais nem rodando nessa linha aqui, meu. Que ponharam fogo no ônibus lá comigo lá. Eles chegaram lá, meu, do nada. Tava dentro do ônibus e de repente eles chegaram com tudo, mano. Já metendo fogo. E você ia fazer o quê? Os caras armados, você vai fazer o quê? Vai reagir? O Tony estava trabalhando quando 4 ônibus foram atacados nesta mesma linha em Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade. 3 foram totalmente queimados e 1 apedrejado. E o que acontece aqui? Eles rolam baile funk, rola de tudo aqui. E é onde eles queimaram os ônibus. É moto sem placa, é os menores, entendeu? E a gente tem medo, né? Era uma represália de mais de 20 pessoas, a morte de 2 jovens e um baile funk no bairro na noite anterior. Eles acreditavam que os rapazes tinham sido mortos por policiais militares. Esse é um dos ônibus comprados para substituir os que foram queimados em Cidade Tiradentes. Um veículo novo que custou quase R$300 mil. E do momento em que o anterior foi incendiado e esse aqui entrou em operação, houve um intervalo de tempo de 4 meses. Durante esse período, o transporte da população ficou prejudicado. Os casos de ônibus incendiados se concentram principalmente nos extremos sul e leste da cidade. Essa parte aqui é a parte que foi queimado os 3 ônibus em setembro. No fundo, é uma comunidade. Daqui não tem mais lugar para ir. É o extremo da Zona Leste, não tem mais saída. Na noite da última quinta-feira, mais um coletivo foi incendiado na Zona Leste. Contando com esse, já são 120 ônibus queimados na capital este ano, quase o dobro dos 65 queimados em 2013. Aqui é a parte crítica. Eles ficam escondidos, tá vendo? No ponto escuro, você não vê, quando vai dar fé, os caras entram com tudo. Parou, esse horário aqui é para ser assaltado. Isso quando eles não já vêm para pôr fogo, fala que morreu ciclano, beltrano, às vezes nem é isso, é tudo agitação. E para o Ministério Público é bem por aí mesmo, as razões dos ataques são várias. Os fatos têm motivações diversas, como morte de pessoas da comunidade, reintegrações de posse, alagamentos. Normalmente são comunidades dominadas por organizações criminosas que exercem um poder paralelo no local, não acreditam mais nas instituições, não acreditam na aplicação da lei. Mas os motivos, na maioria das vezes, não são claros. Para quem está dentro do ônibus, resta receber dos incendiários uma ordem única, quase sem explicações. Desce os dois daí, já pode descer. Aí nós descemos, pegaram e mostraram pra gente, falando, vocês vão sentar nesse banco aí e esperar. Tivemos que assistir, né? É a primeira vez que o motorista Rosângelo e a cobradora Vânia estão voltando ao antigo local de trabalho deles. Hoje, uma carcaça cor de ferrugem. Sentava nessa cadeira aí, minha cadeira de trabalho, né? Dos ônibus queimados, quase tudo se perde. Teto, estofado, janelas, pneus, motor. O metal que sobra é vendido como sucata e assim não dá para recuperar nem 5% do valor total dos ônibus. Em alguns casos, o chassi pode ser reutilizado para montar um novo ônibus em cima da herança daquele que foi queimado. Você pega um ônibus desse aí de 285 mil e se você conseguir 10 mil nele é muito. Mas o prejuízo maior continua rodando nas linhas. Tô passando até com o psicólogo, velho. À noite eu fico assustado, mano. Não venho trabalhar com medo. Aí, ó, tá vendo? Tá fora do ponto, dando sinal, ó. A gente não para. A gente tenta da melhor maneira possível, assim, deixar ele mais calmo, né? Porque é difícil. Você imagina você dentro de um ônibus, a pessoa jogar gasolina e falar que vai tocar fogo em você dentro. Foi o que aconteceu há menos de um mês com o seu Rosângelo, num outro ônibus que ele dirigia. Aí falou pra mim, desce. Aí quando eu fui descendo, aí enrosquei naquele ferro que fica em cima do capô. Aí nessa hora ele jogou a gasolina. Aí pegou em mim, minha lateral todinha assim, a gasolina. Aí eu me senti apavorado, saí meio caindo, meti a mão no peito dele e saí correndo.
No final de outubro, a história de um outro motorista teve um fim diferente do seu Rosângelo. Ele morreu queimado dentro do ônibus que dirigia. A morte causou revolta e protestos por parte da categoria, que exige mais segurança para o trabalho. Agora matou uma barata, vamos pôr fogo no ônibus. Matou alguém ali, vamos pôr fogo no ônibus. Teve um atropelamento, o culpado é o ônibus. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que a polícia já prendeu 52 pessoas envolvidas em incêndios de ônibus em 2014 e que um grupo de trabalho foi criado para definir medidas de prevenção a estes crimes, como o uso de câmeras nos ônibus. A menina gritava, é do governo, é do governo. Só que, bem ou mal, o transporte público hoje em dia não é mais do governo, é privatizado isso. Exatamente, o transporte público por ônibus em São Paulo é operado por empresas particulares e cooperativas com a permissão da prefeitura. A gente vai embarcar agora num veículo da empresa que mais teve ônibus queimados de janeiro para cá em São Paulo. A gente sai para trabalhar, mas não sabe se a gente volta. Penso até hoje em mudar de profissão. Penso muito nisso. Foi no último jogo da seleção. Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. No finalzinho do jogo. Era umas 8 horas da noite. Foi de repente, eles entraram, anunciaram que ia atacar fogo e que foi os homens que mandaram. A empresa onde o Alex e a Mariana trabalham é a maior da cidade de São Paulo. Dos 1.663 veículos que ela tem nas ruas, 34 foram queimados só em 2014. Em um deles, estava o Elvis, passando por essa avenida da Zona Leste de São Paulo. Perigosa essa avenida aqui, Assis Ribeiro. Tá descendo até do ônibus já pros vândalos botar fogo no ônibus. Muitas das vezes quem queima esses ônibus é o próprio usuário, né? E há a possibilidade de acontecer novamente. São pessoas sem escrúpulos, são mandadas por alguém, como eles dizem que, né, os homens mandou. Que homens são esses, né? Que homens são esses que mandam apavorar pessoas humildes? É a pergunta que o Ministério Público também se faz, mas para o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, essa resposta ainda não é muito clara. O GAECO está investigando o eventual vínculo entre os diversos eventos de ataques a ônibus em São Paulo e Grande São Paulo no último ano, inclusive para verificar se eles partem de organizações criminosas. Até o momento, nenhuma evidência nesse sentido foi colhida. Aqui nós já não tem mais lei. A gente fica aí, a Deus dará.